Boa noite, passarinhos. Como vocês estão? Olha, nós aqui de novo com as lives. Eu acho que faz quase 2 meses. Boa noite, Dani. Boa noite, Laís. Por favor, me confirmem se vocês conseguem me ouvir bem. Senão eu coloco o fone. Mike. Tava com tanta saudade. Ai, que gostoso de gente. Tava com saudade de vocês. Só me avisem, por favor. Vou baixar aqui um pouco o som. Se vocês me ouvem bem. Só me confirmem isso. Porque se precisar eu boto o fone. Se tiver tudo ok. Obrigada, só em vídeo, ok? Gostou do batom, né? Gostamos. Boa noite, tá? Que saudade mesmo de trocar aqui com vocês. Com certeza o dia de hoje vai ser lindo pra gente. Vai ser glorioso. Vai ser uma troca muito, muito, muito gostosa. E pra você que já entrou, eu gostaria aqui de te convidar a encaminhar essa live para que outras pessoas também possam trocar com a gente, né? A gente cresce junto, a gente pode crescer junto. E quando vocês trazem a energia, a gente potencializa muito mais do que a gente pensa. Eu sei que dentro da nossa atual experiência encarnacional, a gente tem muito a impressão de que as pessoas nos atrapalham na nossa elevação ou na nossa ascensão. Mas não é verdade. As pessoas nos ajudam muito. Se a gente souber olhar, a gente vai descobrir que elas nos ajudam muito. Boa noite, Sarinha. Eu não lembro se eu dei boa noite pra Claudinha. Eu tinha dado pra Laís, pra Rita, eu acho, e pro Dani. Maravilha. O convite é encaminhem essa live. Inclusive, eu vou até fazer isso agora para mais pessoas. Para que mais pessoas venham trocar junto com a gente. Esse é o convite. Só encaminhar só para algumas. Para quem de repente tá alinhado, né? Às vezes a pessoa precisa de uma coisa que vai lhe trazer uma clareza para sua vida, para o seu processo, né? E às vezes uma live ou uma mensagem chega no momento propício. Então, encaminhem para que mais pessoas possam... Eu caminhei pro Dani, que já estava ali, olha só. Glorioso. Então, boa noite. Eu vou só dar mais um tempinho pra gente chegar. Um tempinho pra gente convidar nossos irmãos, nossos amigos. Enquanto isso, eu deixo vocês com essa música. Se chama Desnudar de Tudo. Boa noite, Davidson. Monique, Jorema, Ale, Giza, Jami. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu tô com um friozinho na barriga. Que saudade de vocês. Olha que gostoso. Sabe aquele negócio de romance que você sente aquele friozinho, tipo assim? Vocês não têm noção não, mas vocês podem sentir no campo. Como eu tô feliz com essa troca que a gente vai fazer hoje. E pra quem não conhece essa música, o Desnudar de Tudo, enquanto, né, vocês chegam, enquanto vocês encaminham para os nossos irmãos, essa música, vou até destacar, ela fala assim no refrão:
Finalmente estamos prestes a saber qual o critério que reluz todo o mistério de ser vivo, o mistério de ser humano. Tudo isso está nos planos que caiu da mão de Deus. Veja ali, está lá, para quem quiser olhar. Veja ali, basta ver o desnudar de tudo. Então, de coração, eu desejo que esse momento, aqui e agora, essa troca que a gente vai fazer, que ela seja um desnudar para cada um de nós, tá? Shirley, meu amor, boa noite, saudades. Cássia, querida, a Clô, saudades. E a ideia é sermos o mais objetivos possíveis, sermos o mais eficientes possíveis aqui nessa troca, tá? Se você acabou de colocar, não consegui deixar a pergunta na caixinha, pode deixar aqui, por favor, como é que é? Tem aqui uma interrogação aqui embaixo, eu acho que é aqui, ó, perto da setinha do lado direito, né? Embaixo. Tem um balãozinho com a interrogaçãozinha, você pode deixar a sua pergunta lá, para quem não deixou na caixinha. Shirley, querida, a Jurema, ela é a cantora. Gente, eu sou uma ousada, né? Eu sou uma afoita. Então, quem não conseguiu deixar a sua pergunta, tá? Deixa aqui na caixinha, que vai ser respondida de uma forma muito fácil. Eu queria primeiro fazer um convite pra gente, pra nós, não é só pra Karine, mas pra nós alinharmos nossa intenção dentro desse momento de troca. Porque isso que chamamos de troca é um encontro de almas. E o encontro de almas que está buscando despertar é um grande boom energético, principalmente se alinharmos a nossa intenção. Então, eu gostaria que fizéssemos uma prece. Branca miou ali. Vai miar de novo, amor? Não, foi só um miado para se alinhar. O nome da música, Shirley, O Desnudar de Tudo, de Danny Black. É uma música iniciática. Se você pegar a letra, é uma música iniciática. É maravilhoso. Eu quero te convidar a se entrar na energia do teu coração, para nós fazermos uma prece e alinhar a nossa intenção do que vai ser essa troca. E você alinha a sua intenção. Querido Deus, Pai, Mãe, eu me alinho com meus irmãos na intenção de sermos perfeitos. Sim, perfeitos. Grandiosos. Que esse momento de troca, ele tem um intuito de paz, de unir o nosso coração, os nossos corações, para rememorarmos o que esquecemos, para esclarecermos, para lembrarmos da nossa luz, para que os véus sejam diluídos pela pura luz, que sempre está aqui, que sempre alcança qualquer lugar. Em algum tempo e espaço, nós acreditamos que haviam lugares em que a luz da fonte não poderia chegar. Mas isso foi mais uma das ilusões que acreditamos. Porque onde há existência e onde há vida de qualquer nível, está a fonte. E em algum momento nós iremos compreender isso. Então nos alinho, que as respostas sejam as mais respeitosas e as mais delicadas para com todos nós. Que o nosso movimento seja um movimento de amor. Gratidão extrema. Boa noite, Valéria. E
Eu até mudei o nomezinho, agora o nome tá O que a minha realidade quer resolver. Quando eu divulguei o post, eu coloquei o que a minha realidade queria corrigir. Mas depois veio a compreensão que não era o termo mais adequado. E aqui, vamos colocar de uma forma mais direta. Eu vou começar com um exemplo, tá? Um exemplo real, para a gente entender como funciona a estrutura do nosso subconsciente, ou da nossa programação, se você preferir dizer assim. Porque quando a gente entende a estrutura da programação, a gente pode entender o que a gente está vendo. Por que não o contrário? Por que não simplesmente, eu estou vendo isso, eu estou acessando isso, Se você não entender a sua própria estrutura, você pode ser confundido pelas informações que você consegue acessar e compreender naquele momento. Então, para a gente compreender o que essa realidade, o que a minha realidade, o que a sua realidade está querendo resolver, primeiro a gente tem que entender como é que funciona a tal da nossa programação, o nosso subconsciente. E aqui eu vou trazer a história de um homem que é uma história real, tá? Um homem foi procurar atendimento terapêutico porque todos os relacionamentos amorosos dele, as mulheres abandonavam ele, deixavam. Chegava em algum momento do relacionamento e as mulheres iam embora, simplesmente. E aí ele foi procurar atendimento terapêutico, tá? Lembrando, isso é uma história real, verídica, para resolver isso, né? Para ver o que é que havia nisso para ele sempre ser abandonado, porque ele falava, as mulheres me abandonam. E aí, a priori, se a gente for, né, direto, o que a gente vai dizer? Né? A gente vai dizer, não, esse cara não tem questões de não merecimento, ele tem problemas com o feminino. Se a gente for de cara sem entrar na programação da pessoa, que é uma coisa que eu gosto de destacar. Os casos são muito particulares. Pode ser que neste momento você esteja vivenciando algo muito parecido com o que alguém está vivenciando, com o que algum coleguinha seu está vivenciando. Mas a razão pela qual isso é manifestado na sua vida pode ser diferente. Então, o primeiro convite que eu faço é não sejam tão rápidos em chegar à conclusão e dizer é isso, é aquilo, sem adentrar no universo magnífico do indivíduo. Ok, ele também achava que era questão de mulheres, talvez alguma coisa com a mãe dele. Quando se fez o rastreamento dentro do subconsciente dele de qual era a informação que fazia ele manifestar relacionamentos em que mulheres abandonavam ele, chegou na crença, ele tinha a crença que para ele crescer, desenvolver na vida dele, ele precisava estar sozinho, porque ele crescia melhor sozinho. Então, entenderam? Ele era abandonado nos relacionamentos e a causa raiz, ou seja, a crença, a programação, ou o código frequencial, se você assim preferir, que fazia isso acontecer na vida dele, era que ele tinha crença que ele desenvolvia melhor sozinho. Ok, tá. Essa era a crença dele. O sistema dele estava projetando na vida dele o que dentro, né, das crenças dele acreditava ser o melhor. Se eu cresço e desenvolvo melhor sozinho, logo eu não vou ter nenhum relacionamento, né? Mas aí vamos pensar um pouco para a gente entender a mágica desse subconsciente. Porque essa estrutura subconsciente, ela foi projetada de uma forma muito boa e muito eficiente. E aí nesse momento você pode estar falando, cara, ei, volta aqui, cara, não é não. É a história do subconsciente que me ferra, cara. Eu vou dizer, calma. A estrutura e a programação que é comum a todos nós do subconsciente, ela é feita para te favorecer. A questão são as crenças que existem dentro de você. Por quê? Porque ele vai tentar te favorecer mediante com as crenças que você tem. Então vamos lá continuar com o exemplo do amigo. Ele, dentro do sistema dele, tinha a crença que ele crescia, que ele desenvolvia melhor sozinho. Ele manifestou isso na vida dele?
Sim, correto. Só que aí eu vou te contar uma mágica do subconsciente. Além de ele projetar para você o que for melhor para você mediante as suas crenças, né, internas, ele ainda tem um sistema de sempre tentar resolver. Como assim, cara? Pensa pra mim se é lógico. Se uma pessoa tem a crença de que ela cresce melhor sozinha, é só ela não ter nenhum relacionamento, certo? Faz sentido pra vocês? Responde aqui pra mim. Vamos considerar este exemplo. Eu não estou dizendo se a crença é boa ou se a crença é ruim. Eu estou dizendo essa crença existe dentro de uma pessoa. Vou chamá-lo de João. João tinha no sistema dele a crença que para ele crescer, para ele desenvolver na vida, era melhor ele estar só. Essa era a crença dele. Desenvolve quem está só. Ok, então era só o sistema dele não projetar nenhum relacionamento. Certo? Faz sentido? Era simples assim. Subconsciente, eu arrasei, o cara não quer ter ninguém, ele quer desenvolver, pronto, não vai ter ninguém. Aí ele poderia ter o que fosse aí para poder manifestar isso. Não se interessar por pessoas, não bater, hormônio, pode ser o que for. Faz sentido para vocês? A Shirley colocou total sentido. Mais alguém quer falar alguma coisa? Faz sentido? Era só fazer isso. A Clô, sim, faz sentido total. Comigo foi assim também. Cresci ouvindo minha mãe dizer para não depender de homem nenhum. Faz sentido. Só que vocês lembram por que ele procurou a terapia? Ele não procurou a terapia porque ele não tinha relacionamento. Ele procurou a terapia porque ele tinha relacionamento em que as mulheres abandonavam ele. E essa é a mágica que a gente não entendeu da nossa realidade. Embora o subconsciente dele estivesse projetando o que ele queria de melhor dentro das crenças dele, não da mente racional, mas dentro das crenças dele, o subconsciente também estava tentando resolver essas crenças. Por isso, cada mulher que estava vindo para ele, cada mulher que vinha para o relacionamento dele, se encaixava na crença dele, de forma que, ok, ele não ia ter um relacionamento de fato longínquo. Mas cada um que vinha estava tentando resolver essa limitação dentro dele. Se fosse para não resolver, era só ele ficar sozinho forever. Mas como o subconsciente estava tentando resolver, continuava vindo mulheres que iriam largá-lo, mas continuava. Essas mulheres eram agentes do próprio sistema dele tentando resolver essa limitação. Entenderam a mágica pelo exemplo? Ou seja, o subconsciente está sim projetando o que é melhor para você de acordo com que você tem suas crenças. Mas também dentro da sua realidade, ele está criando movimentos que normalmente atribuímos a caos para tentar resolver a tua limitação. Aí aqui ela colocou faz total sentido. A Clô, acho que sofro com isso até hoje, a questão que ela falou, né, da mãe dizer que não dependesse de homem nenhum. A Josi ficou claro como água cristalina. A Josi sim. Aí o Davidson, e aí, como ele não reconheceu ou quer, elas deixam ele? Isso. Na verdade, o que acontece? Para validar a crença dele, Davidson, de que ele vai crescer sozinho, ele só pareava com mulheres que em algum momento iam embora. Ele não pareava com nenhuma, ele não ressoava, ele não dava match, vamos falar assim, Tinder, ele não dava match com nenhuma que fosse ficar de fato. Por quê? Porque o sistema dele acreditava que para ele crescer ele precisava estar sozinho. Então, estava beneficiando ele, entendeu? Essa crença tinha serventia.
Mas ao mesmo tempo que essa crença tinha serventia, era uma crença limitante. Então o sistema dele trazia pessoas, sim, ao invés de não trazer, trazia pessoas para gerar o movimento. É aí que o caos, ele tá te tendendo para a ordem. E esse exemplo é um exemplo que você pode refletir para poder fazer os questionamentos para sua vida. Lógico que quando esse homem foi procurar terapia, quando o João foi procurar terapia, ele não sonhava que ele tinha essa crença. Na mente dele, na mente consciente dele, né, ele achava que ele queria ter um relacionamento e tinha algum problema, provavelmente com as mulheres, que todas largavam ele. Quando se rastreou, entendeu que era isso. E aí pôde fazer a ressignificação dentro do sistema dele. De que é possível desenvolver e crescer tendo a parceira certa, que é possível encontrar a parceira certa, remover essa informação de que é necessário a solidão para o desenvolvimento. Então essas coisas foram ressignificadas para o sistema deles dizer assim, ok, olha, a gente pode desenvolver e pode ter uma parceira. Poxa, que legal! Antes o sistema não sabia disso. Mas por que que ele foi procurar a terapia para investigar isso? Porque as mulheres que vieram para a vida dele causaram esse caos, né? Esse incômodo, ou seja, sinalizaram que alguma coisa estava errada. E aí ele fez esse movimento e chegou na informação, na crença raiz. Tu entende? O sistema não só manifestou o que era melhor para ele mediante as crenças dele, como também esteve o tempo todo tentando resolver aquela crença para algo melhor. E quando ele se tocou e foi investigar, lógico, sem saber a princípio o que era, descobriu e pôde ressignificar e liberar essa limitação da vida dele. Deixa eu ler aqui. Aí eu vou explicar agora. Primeiro eu quis dar o exemplo para vocês entenderem um caso real, destrinchando tanto que a limitação não era o que aparentava, né? Ou seja, ele achava que o problema dele era com mulheres, que as mulheres tinham com ele, e não tinha nada a ver. Era em relação ao crescimento dele, né? Há uma visão limitada em relação ao crescimento dele, e da mesma forma, o que estava sendo manifestado ajudou ele a sinalizar que havia uma limitação dentro das crenças dele, e por isso ele procurou alguma forma de corrigir. Davis, se eu não respondi a sua pergunta, meu querido, por favor, coloque novamente. A Laís botou, muito doido, buguei, não entendi quase nada, mas fez sentido. Dani, em algum momento ele deixava de se importar com a relação e causava o abandono. Ele deixava de querer, mas não conhecia isso conscientemente. Ele só tinha um estalo quando as mulheres saíam. Sim, também. Todo o sentido que Dani colocou. O Dani colocou no sentido da retroalimentação, de que ele não alimentava o relacionamento da forma adequada. E claro, quando você não quer que um relacionamento, não quer, entenda, inconscientemente. Quando você não quer que um relacionamento vá pra frente, porque por alguma razão não é interessante que ele vá pra frente, você inconscientemente vai minar. Mas esse ainda não era o caso dele. Poderia ser, mas ainda não era o caso dele. O caso dele ele só pareava com mulheres que não iria ficar. Não importa o que ele fizesse, ele só pareava com as erradas. Sabe, gente que só pareia no momento com alguém que vai fazer ela sofrer, não importa que a pessoa seja a pessoa mais maravilhosa do mundo, faça tudo, deixa o outro passar por cima dela, a pessoa só pareia com quem não tá pronto para ter uma relação consistente. Então, entende? Poderia ser isso aí o que Dani falou perfeitamente, mas era um estágio até antes. Ele só pareava com quem não vai ficar. Sabe aquela história? Ei, quem não vai ficar? Não, vai ficar não? Ok, vem comigo. Porque existem pessoas que no momento elas estão abertas para amor, tem pessoas que estão abertas à paixão. E aí,
Por exemplo, no sistema deles só vem paixão, amor não, porque amor é fixo. Entenderam? Poderia, mais uma vez, ser perfeitamente o que Dani falou, mas neste caso em específico, ele só se apaixonava e só dava match com alguém que não iria ficar de forma nenhuma com ele. O sistema dele já trazia isso. A Clô botou entender super. Ah, Josi, coisa mais linda essa manobra da vida. Clô, acho que preciso liberar essa limitação na minha vida. Davidson, entendido. Dani, compreendi. Tem gente mesmo assim. Tem gente mesmo assim, não, irmão. A gente é todo mundo fazendo isso. Mas lembrando, são crenças inconscientes. Não estamos falando do que a gente acha que tá fazendo, gente. É o que a gente tá fazendo inconscientemente, o que a gente tá fazendo no campo energético e por enquanto não tá vendo com clareza. Por enquanto. A Clô, gente, tô assim também, passada. Aí, Dani, tô nessa também, Clô. A gente não atrai pessoas assim, a gente busca mesmo com as próprias mãos, socorro. E eu posso dizer, sabe por quê? Porque assim, depois de um tempo, eu descobri que dava pra eu ver no campo, digamos, tô interessada numa pessoa. Eu dava pra ver no campo se aquela pessoa estava num estado interno, sabe? De ter alguma coisa contributiva evolutiva, porque contributiva sempre é, ou não. Antes era só assim, né? Bater, ai, eu sentia com a paixão, gente. As nossas crenças limitantes dão tanto match. Mas elas só dão match tentando resolver. Enquanto a gente não conseguir processar a ordem, o nosso subconsciente, ele vai sim projetar as nossas crenças limitantes e ao mesmo tempo ele vai projetar de uma forma a tentar resolver aquilo. E essa é a grande mágica da vida. E se você em algum momento não teve esperança ou pelo que acontece na sua vida, ou aconteceu, ou pelas histórias que contam no planeta Terra, eu vou te dizer, encha seu coração de esperança, porque a sua programação foi estruturada para te levar às resoluções, para te levar a sair das tuas limitações, mesmo que no momento você só consiga fazer isso através do caos, porque dentro de você alguma coisa ainda está em caos, mas tudo bem. Ainda o seu caos, dentro de uma programação humana, que é como você que está me assistindo está atualmente, ele foi criado um mecanismo para que você resolva e se cure. A tua programação subconsciente está tentando curar você. E no dia que você perceber isso, você vai olhar para os seus BOs com outros olhos. Pegando esse exemplo, existe uma estruturação dentro do nosso subconsciente. Por que a gente está falando subconsciente? Só rememorando, nós já falamos que nós projetamos a realidade através de nós. Já teve live que eu usei o termo que a gente aqui nessa realidade está como um retroprojetor. A realidade está projetando o que existe dentro da gente. Dentro de um sistema em que a gente ainda tem um grande percentual de inconsciência, eu não sei quais são as crenças, quais são os códigos e as frequências. Cá, o que é crenças? Impressões suas sobre a vida, se for para facilitar. Como o coleguinha João, ele tinha impressão da vida que para crescer era estar sozinho. Só que isso eram as programações que existiam dentro dele, não a mente consciente, tá? Então essas impressões que a gente tem da vida, que são chamadas de crenças, elas existem dentro da gente. O fluxo da realidade que vem do todo passa através da gente, bate nesses filtros chamados crenças e projeta a realidade. Mas ela poderia projetar a realidade nua e crua, mas ela vem com um toquinho de amor do Criador. E esse toquinho do amor do Criador é a estrutura do teu subconsciente. Como é a estrutura do teu subconsciente? A primeira estrutura do subconsciente é de preservação.
Isso vai desde a vida animal a nós que somos a vida racional. Então, o teu subconsciente, ele vai funcionar para te autopreservar. Esse é o básico. Segundo, desenvolvimento, aprendizado. O teu subconsciente, ele só manifesta. Olha, por favor, presta atenção, que coisa linda. Porque você pode dizer, cara, do inconsciente coletivo e da genética, eu olho para minha família, eu olho para esse mundo e falo assim, eu só tenho crença ferrada dentro de mim. Misericórdia se eu for manifestar tudo isso na minha vida. Você esqueceu que o seu programa teve um toquinho de amor do Criador? Então deixa eu te explicar. O teu subconsciente, ele só vai projetar um código, uma crença limitante, se neste momento ela estiver te beneficiando, servindo você. Exemplo do João, vamos voltar para o João. O João acreditava que para ele se desenvolver, ele precisava ficar sozinho. Ou seja, a nível de relacionamento. Aí o subconsciente fez assim, ok, essa crença não é a melhor, bora lá. Mas ele cresce assim, bora lá, tudo bem. Eu vou respeitar a crença do João e vou projetar essa realidade. O seu subconsciente nunca vai projetar uma crença que não tenha serventia para você, que só seja para te ferrar. Nunca vai. Toda crença limitante, ela tem uma função de benefício para o sistema. Por isso que, quando a gente, dentro do trabalho, encontra uma crença limitante, não basta só ressignificar aquela crença limitante. Precisa entender como aquela crença servia, ou seja, beleza, vamos voltar para o João. Ficar sozinho me ajuda a desenvolver. Só explicar que assim, ó, não é, tá? Você pode desenvolver tendo companheiro. O sistema fala, mas eu não sei desenvolver tendo companheiro. Aí você tem que ensinar o sistema, sim, que pode se desenvolver tendo um companheiro. Aí você muda o panorama. Entende? Então, teu sistema só vai manifestar uma crença limitante se aquilo tiver serventia para a pessoa. Se aquilo servir para algum aprendizado. Então, essa é a segunda base. A terceira base é, o teu subconsciente é estruturado para resolver coisas. Por isso que ao manifestar, né, a história da crença do João, ele não só manifestou que o João ficasse sozinho, mas ele manifestou mulheres incompatíveis no João para gerar essa percepção de tipo, tá algo muito estranho, tá algo muito errado. Peraí, estão me sinalizando alguma coisa, eu vou olhar para isso. Então, o teu subconsciente o tempo todo está querendo resolver charadas. Muitos dos nossos sonhos, às vezes pesadelos, são o subconsciente tentando reordenar os nossos códigos internos. Vocês entenderam a mágica? Falam tanto da genética humana, só que ainda não compreenderam. Primeiro pilar do teu subconsciente, autopreservação. Segundo pilar, aprendizado. Por que cá aprendizado? Porque teu eu sou te mandou para cá, para você aprender. Como você vai desenvolver aprendizado? Aí você vai aprimorando ao longo da vida. Você pode desenvolver aprendizado de uma forma mais difícil ou pode desenvolver aprendizado de uma forma mais fácil. E desenvolver aprendizado, entenda, desenvolver virtudes. Não é tipo assim, ó, pagar e quebrar a cara para descobrir que não se faz assim. Não é isso. Isso são percepções da nossa mente equivocada. É para você desenvolver virtudes. Muitas vezes quando você quebra a cara é porque você acredita que dessa forma quem sofre é mais aprovado pelo Criador. Sempre tem uma intenção de virtude por trás do teu sistema. Terceiro, resolução. Por quê? Porque teu eu sou não mandou aqui para você se perder na danação interna.
na donação eterna, como também muitas pessoas pensam, esse planeta, essa não sei o que, para donação interna, não. Então teu sistema veio com um mecanismo de autorresolução, e dentro das crenças que você carrega no momento, ele vai estar o tempo todo buscando resolver os teus códigos internos, assim como nos sonhos. Quem aqui já teve sonho repetitivo que acontece você e depois acontece de novo e parece que aquele sonho às vezes vai evoluindo quando você fica mais centrado e você tem uns pesadelos que no final as coisas se resolvem? Quem já teve? Quem já me falou? Quem já teve esse tipo de sonho que você às vezes sonha, é um pesadelo, é uma coisa ruim, às vezes ele se repete, é um sonho que sempre se repete, e chega algum momento que esse sonho tem uma resolução. Isso são os mecanismos do teu subconsciente. Porque ele está tentando resolver. Enquanto vocês falam aí pra mim quem já teve esse tipo de sonho, eu vou ler vocês, porque eu não consegui ler. A Clô colocou, esses encontros de alguma forma nos ajudam a evoluir, certo? Sempre. Sempre. A gente sempre vai parear com as pessoas que vão nos ajudar a evoluir. Sempre. Agora, você pode parear com quem vai te ajudar a evoluir pelo atrito. E isso vai depender da tua crença, dos teus códigos internos. Ressignificando, você pode encontrar alguém que vai te ajudar a evoluir pela harmonia, que é o que a gente chama de compatível, que é quando você começa a encontrar a sua alma gêmea mais compatível, quando você começa a encontrar a sua família de alma para se relacionar fraternamente, ao invés de só encontrar com seres de ligações kármicas, entende? O que vai mudar se a gente vai começar a parear com quem a gente aprende de uma forma difícil ou se a gente aprende de uma forma mais flexível, são essas crenças. Mas o intuito é sempre o aprendizado. Seu subconsciente nunca vai manifestar uma crença limitante se para você não tiver função de aprendizado ou função de proteção ou função de resolução. Marluce, lembrei das paixonices da época de adolescente e fase também. Tava indo tudo bem, seguindo, e do nada, acho que é isso, eu puxava a marcha ré e não tinha nem mais notícia, era bem assim. Com certeza validando uma crença sua. A Josi colocou brilhante, Laís, super mágico. Eu lembro, sabe quando foi que eu escolhi entrar no mundo das energias? Depois que eu comprei o meu primeiro carro, eu não sabia dirigir. Eu tinha uma fobia de dirigir. E meu primeiro carro que eu comprei foi um carro que era bem complicado. Ele mal andava e eu não sabia disso. E todo o processo, desde as pessoas que iam me ajudar o carro, as pessoas que se negaram a ajudar os carros, o meu dinheiro que foi embora, o dinheiro que eu não tinha para pagar a aula, a pessoa que tentou me ensinar, que foi bem grosseira, de uma forma que eu desisti e fui pra rua sem saber dirigir. Aconteceu tantos problemas durante meses com esse carro, mas tanto assim, mas se eu contar pra vocês, vocês vão dizer, fala sério, cara, porque assim, eu tinha crenças muito dramáticas, então assim, as minhas desgraças eram desgraças. Deu tanto problema que eu parei racionalmente, olhei e falei, não é possível que numa vida comum o fato de uma pessoa simplesmente querer ter um carro e dirigir gere tanto problema. Eu fiz, tem alguma coisa errada, porque não tem sentido. Aí eu fui fazer reiki. Olha, eu precisei ralar a cara no chão para notar que tinha alguma coisa errada. O carro super problemático. Gente, você não tem noção. Eu tive problema com gente, eu tive gente casada. Eu olhando em cima, foi tanto rolo. Que foi assim, tipo assim, eu falei, tem alguma coisa errada. E foi graças a todo este problema que eu entrei no ramo da energia, que eu descobri que a energia existe, que eu fiz reiki, e depois eu fui fazendo as coisas. Precisava ser assim
para eu chegar no mundo da energia? Não, né? Mas minhas crenças eram dramáticas. Aí foi no soro, na lamentação, no dinheiro indo embora, no aperreio, na crise de fobia. Foi assim. Fazer o quê? Era a crença que eu tinha na época. O que importante é que eu cheguei. O Davis colocou: síndrome de Rock Balboa, até ganha, mas apanha umas horas. Muita gente tem crença. Quantas vezes alguém, né, chega assim, eu já passei isso na vida. Aí você fala assim, oxi, passei parecido, passei pior. Eu tive um problema de relacionamento. Oxi, menino, desmantelou acontecendo na minha vida, só tomei na cara. O teu sistema tá dizendo assim, não tá assim não que tu acha que o sofrimento é bonito. Rock Balboa. O cara poderia ter derrubado o outro no primeiro set, mas ele precisou apanhar até a morte para derrubar. Ô, irmão, não dava para derrubar no primeiro, não? Não, porque nas crenças dele só vinha o guerreiro depois, sabe, de estar no fim. Entende o valor das crenças? O teu subconsciente, ele tá tentando te ajudar com esses códigos que você tem dentro de você. Essa realidade e o que você está manifestando, ainda que seja difícil, tá tentando dizer para você, ei, acorda, você tá vivendo de forma limitada, você não tá vendo não, tá sendo difícil, tá doendo, tá se repetindo, você tá batendo a cabeça na mesma coisa, é porque você tá enxergando a vida de uma forma limitada. E a vida, a tua própria manifestação tá dizendo isso. Ela tá tentando resolver as suas limitações. Depois que eu entrei no negócio da energia, eu parei com um moço aleatório que encontrou um lugar para vender o meu carro, aquele carro problemático, sabe? Que ninguém ia comprar porque ele era um carro batido e ferrado até a alma. E esse moço também conseguiu um lugar onde foi um carro que era maravilhoso. Depois esse moço foi embora, ele só veio para isso. Quando cumpriu a função do carro problemático e o meu subconsciente não precisava mais do carro hiper problemático para eu aprender, para eu ir para frente, pronto, aí eu consegui um carro, o negócio se abriu e um carro que não dava problema. Jorema muito, Laís, Jo, Marloce, aí digo de novo, não é possível, eu já falei muito que é possível. Esse não é possível. A Davis colocou, não existe acaso. Não existe acaso, só existem projeções. Alai. E quando já está pareado com o caótico, tem como evoluir isso pelo polo passivo? Lai, deixa eu entrar na energia aqui. Tá. Não, Lai. Porque esse polo passivo que você está querendo dizer é o polo de se ausentar. A gente não vai evoluir nada se ausentando. Cá, você quer dizer que é pra gente partir pra briga e destruir o negócio? Não. Eu vou repetir uma postagem que eu fiz essa semana. Não estamos aqui nem para lutar, nem para fugir. Se você tá lutando de alguma coisa ou fugindo de alguma coisa, é porque você ainda tá no processo de entender o que aquilo tá trazendo para você. A ideia é transformar. E onde é que você resolve? Em você. Esse moço, o João, que eu dei exemplo, ele podia passar o resto da vida falando pros amigos dele que mulher não presta. Ou então que ele não tem sorte, ele só encontra com mulher que vai embora. Os outros têm, mas ele não, ele é um cagado. Ao invés disso, ele foi procurar tratar aquilo, olhar dentro dele. Onde é que tem dentro de mim? Porque se você resolver dentro de você a razão pela qual aquilo está manifesto, aquilo não tem mais razão de ser manifesto. E aí a vida pode, feita a história do meu carro, quando não teve mais função, quando eu entendi o que era para ir, o que era para olhar, pronto, apareceu do nada um mocinho, um peguete, que me ajudou a vender um carro que ninguém venderia assim, e consegui um carro maravilhoso para mim. Ele apareceu do nada e desapareceu do nada. Só veio fazer assim. As coisas acontecem quando os seus códigos forem harmonizados. A clareza vem. Simples assim. Do nada você encontra a pessoa certa, ou então aquela outra pessoa muda, ou aquela outra pessoa que não é mais compatível com você, ela procura outra coisa, ou a vida leva ela para outro lugar.
Entende? Passivo não. Qual é a sua ação? Corrijo em mim. Lembra o básico do Ho Oponopono? Gente, o Ho Oponopono traz uma sabedoria magnífica. Você olha para sua vida, vê, olha, isso aqui não é harmônico. Divindade, limpa em mim. Quer dizer, corrige os meus códigos. O Ho Oponopono, ele não faz feito o Theta Healing de chegar com a crença da raiz e ressignificar. Mas o Ho Oponopono faz divindade, limpa em mim, no sentido de Criador, eu não sei o que é isso, eu não tenho compreensão, mas limpa. E ele usa a informação de eu me aceito, tipo, por mais que eu esteja manifestando algo difícil para mim ou difícil para outra pessoa, eu me aceito e me amo. Ele faz o religare com amor. E pelo religare com amor, ele abre espaço para ir corrigindo esses teus códigos. Ou quando a gente faz em Theta, a gente vai para o Criador, para o Criador nos mostrar, cavar dentro do nosso sistema qual é a crença real, que ainda nos ajuda no autoconhecimento, e o Criador nos dá opções mais elevadas de ressignificar aquilo. Porque às vezes a gente tem uma crença limitante, porque até então, dentro da minha realidade atual, só conseguiram manifestar essa visão limitada. Que não é todas as visões, e não é todas as versões. Aí você vai para o Criador, que é fora dessa bolha de realidade, ou fora das bolhas de realidade que você no momento está vinculado, e fala, Criador, qual a melhor versão disso? Aí o Criador te fala, ó, bota essa e essa informação, e aí solta do teu sistema aquela limitação, e você vê que simplesmente você não precisa mais criar a vida daquela forma, e que você não precisa aprender de forma restrita, que você não precisa aprender por dor e sofrimento, que você pode aprender por amor. Essas são as ressignificações. E aí, usando mais uma vez do Ho Oponopono, eu estou falando aqui o Ho Oponopono porque ele é mais conhecida. O Ho Oponopono fala que você pode aprender ou desenvolver a sua vida por inspiração ou por memórias. O que ele fala de memórias são essas impregnações limitadas dentro do nosso sistema, que são as crenças limitantes. Então, se você não tiver na inspiração, o que é a inspiração? A inspiração do fluxo divino. Você vai estar manifestando a sua vida pelas crenças limitadas, ao mesmo tempo que o teu sistema está tentando resolver, está tentando dizer, ei, acorda aí, ó, tá dando certo não, hein? Esse caminho, limpa isso de você, ressignifica isso de você. Entende? E aí, você ressignificando, você limpando essa informação da tua programação, você abre espaço. Quantas vezes falamos de abrir espaço energético dentro da gente? Para que a inspiração divina fale, olha, isso aí que você está fazendo em 10 etapas, tá lindo, tá muito legal, mas você pode fazer em 2. Entende? Então, a passividade lá, e eu tô falando especificamente pro que a Lá falou aqui, porque eu peguei a energia, é se negar a ver. O nome disso é inconsciência. E eu já vou chegar aí. Se negar a ver, inconsciência. Isso não é comigo, então eu não resolvo. Não quer dizer que você faça isso propositalmente. Ainda é uma estrutura que a gente adotou durante muito tempo, ainda adota. Só que isso retarda a nossa cura, isso retarda a nossa transformação. O que tiver de limitado na sua vida, você pode dizer verdade, você não renega, falo aceito. Isso faz parte da minha manifestação. Deus, Criador, Deus, Pai, Mãe, Deusa, como você quiser chamar. O que é que eu não estou enxergando? Como é que eu posso de fato modificar isso? Essas são as perguntas corretas. E se você for sincera de coração, alguém vai dizer, ó, vai não sei aonde, que não sei aonde vai te ajudar, não sei quem vai te ajudar, ou então faz não sei o que, entra aí, você vai fazer não sei o que aí vai brotar a consciência pra você. O Davidson, lá eu tentei, muito difícil, viu? Porque depende da boa vontade do outro, e o outro precisa evoluir também, e nem sempre ele quer do modo passivo. Enfim, acho que eu já expliquei, né? O outro ainda tá com você porque ele tá dando match na sua frequência. O que é que você precisa? Mudar a sua frequência. Mudar a sua informação que fez dar um match com aquela pessoa que, por alguma razão, tá difícil. Quando você mudar a sua frequência, aí vai ver se isso aqui é possível acontecer com essa pessoa, se não, solta. E cada um vai desenvolver o seu modo de aprendizado como tá preparado no momento.
A Josi colocou, caramba, caiu umas fichas aqui na cachola. Magnífico. Eu vou só repetir. Nosso subconsciente, que é a nossa estrutura programacional, tá? Primeiro, ela trabalha com um senso de autopreservação, aprendizado / desenvolvimento e resolução. Isso é o padrão do subconsciente de qualquer ser humano. Cá, mas eu vim da linhagem de Arcturus. Eu vim da linhagem... Você entrou no prisma humano, meu amor. Você recebeu essa estrutura de subconsciente. Não importa de onde você foi. Não me importa quando você vai pro astral, que roupagem você tem, tá bom? Essa é a base do teu subconsciente. Autopreservação, desenvolvimento, aprendizado. 3, resolução. E tem uma outra coisa do subconsciente que é chamado undercurrent, que o teu subconsciente o tempo todo ele tá fazendo compensações. Por quê? Isso vai lá daquele bloquinho, o terceiro bloquinho de resolução. Dentro da resolução, o teu subconsciente, pelos princípios do universo, lembra que eu falei que ele era um presentinho de Deus? Ele tá buscando a lei do equilíbrio. Então, se em algum momento o subconsciente, o teu subconsciente acreditou que você foi injusto ou que foram injusto com você, ele vai gerar, ele vai ativar 2 sistemas. Se ele acha que você recebeu alguma coisa que não devia, que não foi justo, ele vai fazer com que você perca para compensar mediante as suas crenças. Tudo que ele está tentando fazer é restartar o equilíbrio. Só que o subconsciente é um programa padrão. Dentro de cada um ele vai rodar baseado nas suas crenças. Por isso que a gente não muda o subconsciente, a gente usa as crenças que ele utiliza para rodar esse programa de 3 pilares. Entende? Voltando, se ele acredita que você foi indevidamente beneficiado ou que você prejudicou alguém, em algum momento da sua vida ele vai te gerar alguma perda ou algum dano para gerar a correção. E se ele acha que foi prejudicado, ele vai criar o sistema de revanche para dizer, ó, eu aqui, ó, você me prejudicou, mas eu equiparei. Como ele vai fazer isso? Baseado nas suas crenças. E o que é a tua realidade com as coisas agradáveis que já estão sendo manifestadas e com as coisas não agradáveis estão tentando resolver os pontos limitados que existem dentro de você. Porque seu subconsciente foi projetado para um princípio evolutivo. Se neste momento os códigos que você tem dentro de você, as crenças, os pontos de vista, você consegue aprender e evoluir de uma forma mais harmoniosa, vai ser assim que vai ser manifestado na sua vida. Se não, se ainda você precisa de muito atrito por causa das crenças que existem dentro de você, vai ser manifestado assim também. Mas não para te punir, não para nada de ruim, mas para fazer você crescer, para fazer você entrar nas leis universais. Esse sistema de compensação é para te recolocar dentro do equilíbrio universal. Por isso, a lei de dar e receber. Então, qual é o convite desta live? O primeiro convite é baixa um pouquinho as tuas barreiras, por favor. Eu sei que provavelmente você olha para as coisas difíceis da sua vida como se por alguma razão ou as pessoas fossem injustas ou marcaram um xizinho em cima de você para você se ferrar, ou que você faz muita besteira, ou que o mundo é não sei o que, ou que a Matrix é não sei o que. Primeiro eu falo, calma um pouquinho o teu coração. O que está sendo manifestado na tua vida está mostrando para você o que é que tem disforme dentro que você pode arrumar. A manifestação caótica da humanidade neste tempo e espaço é um convite à cura.
Aqui foi permitido que os seus códigos disformes viessem à tona, criando vários bolsões de realidades. E através dessas realidades projetadas, você que é um Deus, você não é um coitado, uma coitada ou uma pessoa errada. Não importa o que você lembra que já fez em N encarnações, se você desgraçou na existência. Você é um Deus. Ponto. Essa realidade só está te mostrando o que existe dentro de você. E está te convidando amorosamente para a cura. Por isso que em alguns momentos, alguma palavra certa chega para você, alguma mensagem, porque ela está tentando te resgatar do teu loop de confusão, do teu looping de caos, que está tentando se auto-resolver, que está dizendo assim, olha, tá vendo que isso não dá certo? E dizer assim, ó, lembra que existe outras fontes, lembra que existe o Criador, lembra que existe o amor. E o amor é tão real que o programa do teu subconsciente está tentando curar você. E o convite é, para as coisas ainda desafiadoras que acontecem na sua vida, quando acontecer, não briga com elas. Não acha que é mais uma flecha do inimigo para te derrubar, varão. Pergunta o que ela quer te falar. Pergunta. Porque se você ouvir o que a existência está querendo te ensinar, o que ela está querendo te ajudar, você vai corrigir esses códigos dentro de você e não vai mais precisar manifestar caos. A Shirley colocou, eu vou dar só uma pausinha. Entendi, vou fazer hoje, mesmo sem saber a crença central, eu posso colocar a situação que me oprime. Sim, Shirley. Shirley e Davidson, que falou, tô no meio de um BO pesado. Se você tiver o coração sincero, mas sincero de verdade, de querer entender onde é que você projeta isso. Porque enquanto você estiver dizendo que é o outro, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, você não vai enxergar, tá? Você não vai, a resposta não vai chegar para você, porque você ainda não tá com o coraçãozinho aberto. E eu vou explicar por quê. Dentro do Theta, a gente fala que existem 3 tipos de mentes. A mente infantil, a mente do adulto e a mente do sábio. A mente infantil é aquela que fala assim, que se ressente com tudo, que fala que o outro estava errado, que o outro tinha intenção de não sei o quê, enfim. A mente infantil é aquela que fala que tudo é culpa, vamos falar assim, tudo é culpa do meu pai, porque eu não tive isso aqui na minha mãe, é porque a matrix terrena, é o governo não sei o quê. A mente infantil é aquela que se ressente com tudo e que a culpa é dos outros. A mente adulta é aquela que quer corrigir os outros, sabe? Ela tá no modo hipercorreção. Então ela pega não sei o que, alguma coisa acontecer, ela vai se responsabilizar por todo mundo, ela vai querer resolver o problema de todo mundo, ela não vai culpar ninguém. Ela vai, na verdade, se sobrecarregar, resolver o problema de todo mundo e dizer que a versão dela é a correta sempre. E existe a mente do sábio, que é essa que a gente veio para desenvolver. Viemos para sermos mestres. A mente do sábio é aquela que avalia as situações, entende as contribuições de cada um, onde é que eu gero isso e eu corrijo em mim, e onde é o do outro e tudo bem, é o que ele processa pelo estado consciencial que ele está no momento. O sábio sabe o caminho do centro de agir. Nós, dentro dos nossos problemas, na maioria das vezes, estamos na mente infantil. Que é essa que atribui ao outro, que atribui a existência de não sei o que, atribui a matriz terrena, atribui a qualquer coisa, menos a compreensão de que aquilo é manifestado através de você. E quando eu falo através de você, entenda amorosamente, não quer dizer que você está fazendo de propósito. Estou dizendo que você tem códigos, meu amor, a serem curados. E você veio para essa realidade com esses códigos, como se fosse, sabe, códigos quebradinhos. Você veio para cá com códigos quebradinhos para curar.
Só que você é o Deus da própria vida. Quem só pode curar é você. Dentro da estrutura de amor, te deram uma programação subconsciente para favorecer que dentro das suas experiências você fosse enxergando esses seus códigos quebradinhos, que a gente pode chamar de crenças, ou pode chamar de memórias corrompidas, pode chamar de impressões limitadas da realidade. Você vai ver esses códigozinhos quebradinhos e vai ter a oportunidade de curar. E aí você vai ver como é que melhor se assemelha com você, se é com uma terapia, se é com um Ho'oponopono, se é com conversa com Deus, conversa com o Criador, como funciona para você. A primeira coisa que você tem que sair é da mente da criança. Porque na mente da criança ainda não é possível fazer muita coisa para você, porque você está na resistência. E vou falar para vocês, todos os lugares, todas as crenças em que eu estou na mente da criança, não quer dizer que você tenha mente de criança, tá? Por favor. Existem pontos na nossa vida em que, naqueles pontos, nós estamos na mente da criança. Por isso que o aprendizado vem para tentar nos acordar. E o que a gente faz? Atribui que não sei o que, atribui que o governo não sei o que, atribui que a mãe, atribui que o companheiro, atribui. E enquanto você não olhar, lembra, teu subconsciente está tentando resolver a limitação que existe dentro de você. O que é que a gente fica? Em loop de manifestação. Aí de vez em quando o que é que acontece? Vem um sistema de compensação e piora um pouquinho. É quando a gente vai... Eita Deus! Esse ano eu tive alguns eita Deus. Eu fiz opa, mas acordei, opa. Quando você chega no nível eita Deus, é porque o teu sistema está dizendo, por favor, acorda. Você não tá vendo, não? Imagina, você quer bater um prego na parede. Você coloca a sua mão e bota o prego em cima. Aí cada vez que você bate, dói. Você fala, tem uma coisa errada nisso aqui. Aí você bate de novo, dói. Esse martelo é ruim, hein? Esse prego não presta. Como é que pra pessoa pregar um prego na parede dói? E quando você estiver pensando que é o martelo, que é o prego, você nunca vai olhar que você colocou a sua mão na frente do prego, meu amor. Então o convite é, ao invés de você brigar com realidade, com as coisas que te acontecem, começa a abrir a tua mente. E aí você vai ter que conversar com você, tá? Pra você querer ver como é que você gerou aquilo. O que é que existe dentro de você que tá querendo se resolver pro teu bem. Pro teu bem. Muitas pessoas precisam de um caos muito grandioso e manifestam isso na vida delas. Como eu falei da minha experiência do carro, né? Teve uma hora que eu cheguei e falei, gente, não era eu já tava parte do sofrimento, porque assim, foram coisas assim absurdas que aconteceram. Absurdas. Você fala, cara, não tem nem sentido, absurdas. Eu saí do sofrimento porque eu já não tava dizendo assim, gente, isso aí eu já tinha me abandonado, sabe? Eu falei, peraí, pela lógica, isso aqui tá estranho. Não, nem a lógica, nem meu drama, eu gastei todo o meu drama, sabe? Porque teve muita época do drama. Eu gastei todo o meu drama de falar que eu era abandonado, que não sei o que, que meu pai não sei o que, porque foi B.O. com todo mundo por causa de um carro. B.O. assim, generalizado, foram B.O.s. Eu fiz, espera aí, tá errada essa conta aí, que essa vida que Deus me desceu o quê, pra me desgraçar? É claro que não, tem alguma coisa que eu não tô entendendo. Só que como eu estava muito condicionada à mente da criança durante muito tempo, né? Eu passei um tempo até eu mesma começar a trazer no sistema. Onde é que eu gero isso? Porque é onde eu gero que eu corrijo. Entende? Essa é a coisa. É onde eu gero, onde eu corrijo. Isso pode estar muito no seu dia a dia, de uma forma com que você nem nota. Que coisas, energias de forma surjam. E se você estiver dentro da sua consciência, você corrige. Quando não, você deixa crescer até virar um desgraçado bolo de neve. Só falando do como a gente sabe, porém a gente
querendo ou não, ignora. Primeiro eu vou dar um exemplo, que aí esse é geral todo mundo, e eu vou dar um outro exemplo, que quando a gente quer, a gente muda a energia antes que vire algo muito difícil pra gente. E se a gente só for mudar a energia depois de algo virar muito difícil, também tem jeito. Isso é o que importa, sempre tem jeito. Todo mundo vai acabar na fonte, ou seja, sempre tem jeito. Quantos de nós, eu quero que vocês me falem aqui, eu já vou ler o que vocês colocaram. Quantos de nós entramos em relacionamentos que deram problemas depois? Que logo de cara a gente viu umas coisinhas ali que não estavam legais. Mas a gente fez o quê? Não, tá tudo bem, não, chefe. Passa, não tem problema nenhum, eu amo. Mas, sendo sincero, dos relacionamentos que a gente teve problemas, digamos assim, a gente, no começo, alguma coisa sinalizou que estava errado. Alguma coisa não batia, deu errado. Alguma coisa sinalizou pra você e você fez, não, eu amo, é aqui, ó, meu coração faz tutum, entendeu? Fala a verdade. Davis colocou, pagamos de doido, a Clô, um clássico todos, e o B.O. vem. Gente, a gente percebeu, mas o que a gente fez? Como o Davidson disse, pagamos de doido. Não, isso aqui é impressão, tô vendo, vai ser lindo, o amor da vida, a gente vai casar, e depois, eita, meu Deus do céu, aí depois fala o quê? Isso é interferência, entendeu? Isso é obsessor, coitados dos obsessores, isso é obsessor. O amor cura, né? Gente, eu cansei de ver isso. E o bom, assim, quando você tem relacionamentos com os mentores, que vocês fazem as besteiras, eles botam, assim, o telão da vida, o momento em que você viu que aquilo não era benéfico pra você, mas você fez assim, não vou igual, oxe, vai dar bom. Ah lá, Laís saiu da live. Então, entende? A gente sabia de alguma forma. Tudo que se apresentou na nossa vida, gente, os sinais acontecem. Tipo, você tá indo pra um canto que vai dar algum BO lá. Tem acidente, tem cortada, tem não sei o que no meio do caminho. Porque as informações estão ali conversando com a gente. Se a gente quiser ser consciente e responsável pela nossa vida, a gente nota tudo. Tudo. A questão é, a gente já quer ser responsável pela nossa vida? Porque isso só vai ser o diferencial se a gente vai conseguir aprender de uma forma mais amorosa ou se a gente vai aprender pela forma mais difícil. Só isso. Outro dia eu saí de casa, aí quando eu saí, um cachorro que é do vizinho, o cachorro mostrou os dentes pra mim como se fosse avançar em mim. Como esse cachorro é um cachorro meio desorientado com todo mundo, eu fiz... deve ser coisa do cachorro, né? Ele é assim com todo mundo. Aí, ok. Porque normalmente animais não fazem isso comigo. Aí eu fui andando. Aí fui em algum canto aqui do Jordão. E quando eu atravessei, tinha um moço com um cachorro. O cachorro, ele não avançou em mim. Mas ele foi avançar num pombo que estava perto de mim. E me deu a impressão que ele ia avançar em mim. Aí eu fiz... Só que eu né, já tô um pouco ligada... Eu vi a energia, aí eu já olhei assim de lado, né? Eu falei, aconteceu comigo, é comigo, né? Porque se acontecesse com o outro, era com o outro, mas comigo é comigo. Aí eu passei por mais 2 pessoas que os cachorros estavam agitados. Aí eu fiz... Aí eu fui pra academia. E quando eu passei assim na rua, 2 pessoas com 2 cachorros na correleira e os cachorros brigando. Aí eu fiz... É comigo, papai, essa energia tá comigo. Eu fiz, vamos corrigir essa energia, né? Vamos. Estacionei meu carro, entrei em teta, fiz uma limpeza energética. Criador, que informação é essa, Criador, que tá se mostrando para mim? Aí eu fiz ali a minha investigação, entendi, tinha uma crença dizendo assim, ei. Começou a se expressar desordem só com cachorros na rua. E não necessariamente avançando em cima de mim. Mas eu vi o caos ao redor, sinalizando, tem uma informação em você que está disforme. Antes que essa informação precisasse se manifestar de uma forma mais difícil, eu, dentro da consciência, parei e corrigi a informação.
E aí você vai dizer, cá, bonita, eu não sou terapeuta. Eu não sei fazer isso. Primeiro, o diferencial vai ser o quão você está atento para anotar as informações antes que elas fiquem um pouco mais difíceis de resolver. E se ficarmos mais difíceis, vai arranjar alguém que consegue resolver para você, caso você não consiga. Faz um Ho'oponopono, gente. Faz uma oração. O que conta é coração sincero. Criador, qual o princípio do Ho'oponopono? Que aquele mocinho velhinho que eu esqueci o nome dele, ele fala assim, eu não quero saber o que aconteceu. Se aconteceu dentro, pode ser um acidente que aconteceu quando eu estava passando. Não aconteceu dentro da minha realidade, ele limpa. Porque se aconteceu dentro da sua realidade, tem informação com você, ele limpa, ele ressignifica. Isso é autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade abre espaço para amor na sua vida, viu? A autorresponsabilidade não abre espaço para peso, abre espaço para amor. Porque a não responsabilidade faz com que o amor não consiga chegar a você. Marluce, mecanismo da nossa mente. O que não vejo em mim, eu vejo através de você. Isso, nós ensinamos isso no Decodificando o Relacionamento. Os outros sempre são um presente para nós. Se eles vão ser um presente desafiador ou se eles vão ser um presente fluido, vai depender de quão consciente nós estamos. Lembrei da criança chamando pela mãe dizendo que aprontou com ele, culpando o outro. Sim. A gente já pegou esse costume de criança, né? Criança tem essa postura. Foi o outro, mãe. Foi eu, não. Aí a mãe fala, fale quem foi. Não, foi o outro. Entende? Essa é a mente de criança. Perfeito, Marluce. Shirley, looping de manifestação caótica. Isso. Nós já falamos, eu não lembro se a Shirley estava dentro do Expansão Cristalina sobre looping de criação. Você cria uma coisa e fica preso no loop do que você próprio criou. Você cria uma coisa, acredita que ela é a única realidade e continua validando ela até que chega um momento em que você olha e fala, pera, foi eu que criei, então como é que eu corrijo? Porque esse poder está em mim, o que é ótimo, no meu ver, né? Deixa eu ver se eu passei aqui. Eu gostei muito do Laís sair da live, gente. Quando vem as consciências, assim, aí vem uns mini flashbacks da minha vida. Eu só vejo só os mentores, assim. Tipo assim, sofresse porque quisesse. Eles não falam assim, dessa forma, tiração de onda não, tá? Meus mentores são maravilhosos. Quisera eu ser um décimozinho deles. Eles não fazem isso, eles sabem que era simplesmente meu tempo. Poderia ser mais suave? Poderia, mas eu não consegui fazer mais suave, então foi da forma mais difícil mesmo. Quando puder ser da forma mais suave, eu vou fazer da forma mais suave. A Josi botou em casa mesmo. A Shirley colocou, o campo conversa mesmo com a gente. Muito, 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 muito. Marluce, a cachorra da vizinha avançou em mim hoje. Mostrou os dentes e tudo, perto do meio-dia. Fiquei quietinha, nem respirei. Se criador quer isso. Ou então, sei lá, anjo, guardião, o que você acreditar. O que você tiver o coração sincero, virão os mentores certos, tá? E sempre procura a energia não dual. Porque também, às vezes, chegam muito informações difusas de mentes que ainda estão em paradigmas difusos, tá? Aí só inflama. Mas também você vai parear com pessoas e com mentores extrafísicos com mentes difusas quando você quiser continuar dentro da polaridade, dentro da separatividade. Quando você quiser ir para a energia do amor e da resolução, você vai ouvir os mentores certos. A Davis colocou, tem alguma forma de fazer ser mais leve? Você tá falando o quê? A vida? Pode me ajudar melhorando tua pergunta? Tá, o Criador disse assim. Primeira coisa. Pode parecer que é conversa bonitinha, mas em algum nível vocês vão descobrir que isso não é conversa bonitinha. Lembre-se do amor. Porque o que acontece? Quando a gente entra nesse looping das nossas próprias criações, o nosso sistema vai para luta e fuga. A gente fica com a amígdala, que é uma glândulazinha ativada. E o nosso sistema só processa desespero.
E quando você tenta resolver alguma coisa, você só piora, porque você fica no mesmo fluxo de desespero. Entende? Luta, fuga, desespero, desgraça, desgraça, bomba, pandemia, morre todo mundo depois. Guerra de, como é que é? De eleição, vamos se matar, entende? O sistema tá com a amígdala, assim, ó, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Quando você tá num loop desse que você disse, a desgraça se deu e se dá o tempo todo e eu não sei como sair. A fonte diz, lembre-se do amor. Porque é a única coisa que pode fazer você sair de um surto. Porque é isso que está acontecendo dentro da gente quando a gente só manifesta dificuldades na nossa vida. A gente está num surto. Apenas um surto. Ele não é real. Mas como estamos num surto, nós geramos tudo pelo surto. Você já viu quando a gente está com raiva? Tô com raiva, alguém me fez uma raiva. Já viu que parece que todo mundo que vem depois da raiva parece que quer agredir a gente ou parece que tá errado? Significa que todas as pessoas que nós encontramos estavam assim? Ou era a nossa impressão? Então a primeira coisa que o Criador fala é lembrar do amor. E aí se pegue com o que você quiser, que for de mais puro. Porque nesse momento, se você está no desespero, se você está repetindo as mesmas coisas e não se preocupa, eu conheço o que é desespero. Eu já fiz algumas projeções na minha vida que poderiam ser chamadas de lindas cagadas. Esse ano mesmo eu manifestei uma coisa que eu mais temia na minha vida e eu nem sabia que temia. Eu pensei que eu já tinha manifestado as que temia. Mas eu manifestei uma que temia mais, que me mexeu num nível que eu tremia. Por mais que eu fizesse de tudo, consciente, vi os mentores, tudo assim, dizendo vai dar certo, vai funcionar. Mas ativou um gatilho em mim, que foi... Eu vi o meu sistema entrar em desespero. E olha que já aconteceram muitas coisas e quem conhece Karine sabe que... Exceto que ela tinha fobia de dirigir, ela não é muito do desespero, não. Mas eu fui pro desespero. Quando seu sistema tá assim, você precisa de esperança. É importante. Eu não vou te dizer assim, seja racional, vai lá e arrasa. Não, você tá desesperado. Você tá gerando a mesma coisa na sua vida. Você tá preso na própria criação. Lembra do amor. Se tua referência de amor for Cristo, lembra do Cristo, lembra de Mãe Maria, lembra. Só sente. Só para dar uma acalmada na tua energia e que alguma luz consiga chegar a você. Porque eu tenho a dúvida, tem muitos seres esperando sua oportunidade de te ajudar, de soprar aquela mensagenzinha certa, que na verdade já está sendo soprada. Só que o teu desespero faz com que você faça qualquer coisa que vá complicar, mas que você nunca faça o que vá facilitar. Sabe? É tipo o Criador dizendo, filho, é só você entrar naquela rua ali que tá tudo certo. E você bate a cidade inteira. Isso não resolve. Porque o seu coração, por estar em desespero, não consegue ouvir a vozinha que está dizendo, é só você entrar naquela ruazinha ali. Então, primeiro, para todas vocês, lembra do amor. Quando eu trouxe a explicação do teu sistema subconsciente, é para você entender que essa vida, como muitas pessoas de muitas crenças diferentes falam, ela não tá aqui para te danar. Não tá aqui, tipo, dá certo, dá errado, a desgraceira pode dar. Outro dia, os mentores chegaram pra mim e falaram assim, não tem como dar errado. Só existem formas mais fáceis e mais difíceis de dar certo. Aí eu, uau. Porque parece que na nossa realidade não é assim, né? Tem muitas formas de dar errado. Só que isso não é verdade. Só existem formas mais fáceis e mais difíceis de dar certo. E se você conseguir sair do seu looping,
Se tiver sinceridade do seu coração, Deus me ajuda, Criador me ajuda, eu quero de verdade sair da mente da criança. Eu quero de verdade me curar. Ok, as dificuldades estão sendo manifestadas por enquanto, para que eu possa me curar. Esse é o intuito. Não importa se você está numa guerra, lá no país que está tendo guerra. Se você está nessa realidade, essa realidade está tentando te curar. E se você prestar atenção nela, você vai ser curado. E você não vai precisar mais gerar dor e sofrimento na sua vida. Hoje mesmo eu fiz uma partilha com a Josi de uma coisa que eu não vou trazer aqui, que os mentores chegaram para mim e disseram, isso aqui, que eu esqueci de uma coisa que ia fazer, eles falaram, não, isso aqui não foi porque você não precisava mais manifestar esse caos na sua vida para aprender. E aí eu não precisei manifestar aquele caos. Porque dentro das minhas crenças, eu já tinha compreendido algumas coisas em relação à vida, em relação a mim, a permissão de amor, que eu não precisava mais manifestar aquele caos, eu podia aprender pelo amor mesmo. Já tem outras áreas que eu ainda não estou nesse estado e eu ainda manifesto. Mas eu tenho clareza de que o caos que está sendo manifestado só está tentando me curar. Em relação às crenças especificamente, Davidson, existem muitas formas de reprogramar. Existe EFT. Cara, eu tô num BO muito grande e eu não tenho dinheiro agora. Se você tiver empenho, existem coisas gratuitas. Ho'oponopono. Funciona, cara? Funciona. Se você fizer de verdade, eu já modifiquei situações que eu vinha no campo que ia acontecer e eu limpei a energia me empenhando em Ho'oponopono. Tem Ho'oponopono, tem meditação de Stargate gratuita na internet. Tem meditação do Self de Yogananda. EFT, que é muito bom para limpar corpo emocional, memória de corpo emocional. Cara, ok, tem um recurso, invista. Faça algum trabalho terapêutico com alguém que você confie e que vá em cima dessas crenças, que pode ser mais eficiente. Quantas vezes você cria buracos de prosperidade para não ter dinheiro para resolver? Sabe? Invista. Muitas vezes eu não fiz trabalhos e atrasei anos na minha vida. E quando eu vi, na verdade, eu tinha o dinheiro. Eu criei um buraco de prosperidade para não ter o dinheiro para justificar que não tinha feito. Ok, foi a forma com que eu aprendi naquele momento. Eu poderia ter aprendido de forma mais suave. Cara, não tenho dinheiro de forma nenhuma, eu levei minha vida para um ponto que eu não tenho. Faz as coisas que são gratuitas. Tem disponível. Essa live aqui, você está recebendo um nível de conhecimento explicado, que é, se você entender e quiser colocar na sua prática na sua vida, porque não basta cá explicar para você, você precisa querer colocar em prática na sua vida. Porque os mentores me deram orientação durante toda a minha jornada, nas partes fáceis e nas partes difíceis. Só mudou quando eu quis colocar em prática. Não importa se você tem o guia direto, é Jesus Cristo que vem todo dia na sua cama conversar com você materializado. Se você não colocar em prática, ou se você não escolher naquele momento colocar em prática, aquilo vai ficar latente até que você se abra para ser transformado de fato. Porque nenhum ajudador, nem o Cristo Salvador, nem Miguel, nem Astar, nenhum deles pode te ajudar com isso. Ou melhor, pode te resolver para você, eles só podem te ajudar, tá? A Shirley colocou, em casa é uma guerra de criações, causa muita confusão no campo, é tiro, porrada e bomba, confusão demais, mas já entendi, cara, você me ajudou demais hoje. Fico muito feliz, muito, muito, muito feliz. Se a gente entender essas coisas, não é complicado, gente. Às vezes a gente passa anos estudando espiritualidade, complicando teoria, mas não é complicado não. Na verdade é simples, é só o momento em que a gente quer escolher parar de lutar ou de fugir e resolver transformar. Porque os teus códigos, o teu eu maior que te trouxe aqui, ele quer você curado, ele quer você pleno, ele quer você radiante de vida, de glória divina.
E enquanto isso não acontecer, os teus códigos vão estar tentando se curar. O tempo todo. Meu amigo luz para você, que você, em algum nível do seu coração, reconheça que você é capaz e você pode. Não pela guerra, nem pela luta, mas pela consciência, pela sabedoria. A gente modifica o mundo através da gente. Se alguém tiver perguntas, pode colocar na caixinha, apesar que eu fui lendo, né? 3 perguntas que me fizeram lá na caixinha do Instagram. Colocaram: se te falar que vivemos numa matrix escravo de outras raças superiores que estão numa 3D. Eu já expliquei a questão de que o mundo está sendo projetado através dos nossos códigos, certo? Se existe algum nível de escravidão, se existe, é porque estão ressonantes com os nossos códigos. É uma bolha de realidade não manifestada por outros seres, manifestados por nós. A gente tem que ter essa clareza. Sair da mente de criança, de combater. Agora a moda é uma história da Matrix, do governo. Antes era deuses e demônios, era o coitado do Lucifer, o bichinho era culpado por tudo. É a nossa mente de criança ainda. Ainda que seja, olha, cara, eu vi, existe bolhas de realidade. Eu sei, não se preocupe, eu sei que existe, não por me contarem, mas por acessar, por trabalhar, por tirar, né, mover as programações, não tirar, mas mover as programações das pessoas para que elas saiam dessas bolhas. Mas as bolhas estão vinculadas à ressonância das pessoas. Obsessores estão relacionados à ressonância das pessoas. Quantas vezes eu faço limpeza energética com Theta Healing e o obsessor não vai? Não porque a limpeza energética não seja eficiente, mas porque ele está servindo a pessoa inconscientemente. Aí você vai, ressignifica aquelas informações de ressonância e consegue dizer assim: vá filho, vá para a luz. Ou vá para onde você quiser ir. Entende? E eu vou ler aqui uma coisa que eu anotei, que é do livro Telos 3, que ele fala assim: vocês criaram a dualidade que passaram a aceitar e os níveis do quais estão tentando se libertar. Ou seja, você criou a dificuldade que você está tentando se libertar. Como eu resolvo isso? Entenda por que você criou e descrie. Descrie. Não tem esse negócio, é verdade, o meu planeta vai explodir. Descrie o que você criou. E se no momento você não consegue achar a saída, lembra do amor, para que você lembre de quem você é. Lembre que nessa realidade você está sendo assistido. E abre espaço para ouvir as vozes que querem te ajudar. Porque você, no loop de desordem, você só ouve as vozes que não podem te ajudar. Não é as que não querem te ajudar, mas são as que não podem te ajudar. E você, lembrando do amor, você abre espaço para ouvir as vozes que podem te ajudar. Outra pergunta foi: usamos 5% do nosso potencial de 95%. Somos poderosos? Sim. O que você me diz sobre ser 5% do que é? Então, isso é um parâmetro que a psicologia traz, né, de cerca de 5 a 10% do consciente, né, e 90 a 95% do subconsciente. Isso é o padrão que já explicaram que o nosso sistema funciona e as nossas crenças estão onde? No subconsciente. Por isso que a nossa vida ela é muito mais manifestada pelas crenças do que pelo que você acha que você pensa. Porque existe o que você pensa, que são as suas ideias do racional, e existem as crenças, que são códigos, impressões, né, da realidade, que pode ter vindo seu, que vem da sua ancestralidade, que vem de vidas passadas suas, que pode vir de outras essências que você entrou em contato e passa para você. Por exemplo, quando você tem relacionamento, você partilha DNA com as pessoas, relacionamento sexual. Então pode ser impressões dessa pessoa, ou pode ser o próprio campo mórfico do inconsciente coletivo. Então pode vir de todos esses lugares, tá? Todos esses lugares. Isso forma o seu subconsciente. E sua vida é manifestada automaticamente através dele. Só que
Você pode dizer, não gostei dessa proporção. Por que tão pouco consciente? Lógico que quem conhece Karine já imaginou que eu já questionei demais isso para minha egrégora. E a egrégora me trouxe algo que eu ainda estou decodificando aos poucos. Que eles dizem que não estamos na compreensão porque escolhemos não estar na compreensão. Ou seja, nós temos esse percentual tão grande de inconsciente ou de inconsciência porque nós escolhemos isso. Em alguns níveis eu já compreendi pela minha própria prática, né? Que pela intuição e pelos sinais você vê as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque a forma com que a realidade é manifesta está te mostrando a energia que está te circundando. Ou que está, né, se manifestando ao seu redor. E se você quiser estar atento a isso dentro do seu centro, você de fato aumenta o seu percentual de consciência. Tanto é que a variação de consciência de 5 a 10% até mais vai de pessoa para pessoa. Quanto mais consciente você escolhe ser, maior esse percentual. Mas ainda tem alguns níveis aí que eu ainda não consegui decodificar devido à limitação pessoal. Porque a gente sim, dentro dessa matriz humana atual, a gente pode atingir um nível de consciência, eu ia dizer muito maior, mas disseram pleno. Só cabe a nós mesmos. Aí a pergunta é, quantos de nós já chegou para o Criador, ou para os nossos ajudadores, para Deus, para Jesus, para Maria, e perguntou assim, por que eu sou tão inconsciente? Eu não gostei, eu quero ser mais consciente, sabe? Mas talvez a gente tenha feito outras perguntas bobas. Vocês percebem? A existência está respondendo a gente. Quais são as perguntas que você faz? Qual o grau de melhoria que você quer ter na sua vida? Qual o grau de plenitude e maestria você quer ter na sua vida? Faça as perguntas certas para os seus mentores? Ou você só reclama quando as coisas acontecem? Está nas suas mãos, meu amor. Está nas suas mãos. E isso, na verdade, é grandioso. Porque você não está dependendo de um acontecimento, de um salvador, de alguém que vem ou que não vem. Tanto é que a saída dessa roda encarnacional ou dessa matrix, como alguns gostam de dizer, é por ascensão. Ninguém te tira. E a ascensão é quando você muda a sua frequência. Você muda a sua frequência quando você muda os seus códigos, a ponto de você não ser mais obrigado a entrar na roda encarnacional ignorante. Não ser obrigado. Se você quiser, você entra. Se você não quiser, não entra, não precisa. Se achar interessante. Ascensão. E outra pergunta, se essa realidade é apenas feita das nossas criações, o que fazer? Ressignificar seus códigos, suas crenças. Essa realidade é feita das minhas criações. O que é que eu preciso mudar? As minhas criações. Como é que eu mudo as minhas criações? Através da minha programação, das minhas crenças. E aí você pode dizer, não é só escolher e fazer diferente? Sim, também. Mas atualmente o seu piloto automático chamado subconsciente tem um percentual muito grande em cima de você. Falando aqui de nós, eu ainda não estou falando de super seres que já ascensionaram. Então você pode achar que você está arrasando sem saber que tem uma crença limitante que em algum momento ela vai fazer puf! Aí você leva um não sei o que na vida, sabe? Não onde é que foi, você fala, o que foi isso? A crença estava lá. Por isso que falamos em reprograme. Limpe os seus códigos. Dentro de Ho'oponopono, limpe essas memórias contraídas para que você projete a sua vida apenas pela inspiração. Inspiração é movimento de expansão, movimento divino. Tá? Reprograme as suas crenças. Descubra qual é a limitação que está manifestando determinada realidade na sua vida e corrija. E seja autorresponsável. Sabe o que significa seja autorresponsável? É se ama o suficiente para acreditar que você pode ter uma vida muito melhor. Porque tem pessoas que escolhem até às vezes fazer um trabalho ou outro, mas eles acreditam que vão fazer um ou dois trabalhos e resolveu toda a existência deles. Não sei quanto de mil encarnação, desandando e mais dessa, né? E por que a gente acha isso? E por que a gente cansa? Quando a gente está fazendo os nossos processos, fala, ainda tem mais isso, meu Deus.
porque a gente ainda não acredita o suficiente que a gente pode ser transvertido em glória e luz. Lembra aquelas histórias lá do Cristo, da Bíblia, que falava que o rosto dele era transvertido em glória e luz? A gente ainda não acredita que é possível isso pra gente. Não acredita. Assim, não, pra mim não. Para Jesus pode ser porque ele era o cara, mas pra mim não. Por isso que você deixa pra lá as coisas que podem ser melhoradas na sua vida. Acredite mais em você, porque o Criador acredita. O teu eu sou trouxe pra cá porque também acreditava em você. Acredita que sim, você pode transformar os seus códigos limitantes e ter uma vida linda. E gerar um mundo lindo a partir de você. Você é amado para isso. Se não fosse, você não teria subsistência nesse mundo. Mas se tem, se vez por outra chega uma orientação, chega uma palavra, chega um caminho, é porque o amor está o tempo todo ali na porta, esperando que você abra a porta e entre. O Davis colocou, tem uma afirmação muito boa: eu me amo, está tudo bem. Gente, só o eu te amo do Ho Oponopono é maravilhoso. Quando você estiver assim na desorientação, fica repetindo o eu te amo do Ho Oponopono. Fica repetindo. Já dá uma ordenada na sua energia e aí abre espaço para sua mente parar de gerar aquele problema, sabe? Porque a questão não é simplesmente que um problema está acontecendo, a questão é que a nossa energia está alimentando ainda ele, por isso que ele ainda existe. E a primeira coisa que a gente precisa é tirar a nossa energia daquele problema para que ele pare de existir na nossa vida. Porque não necessariamente ele vai ser estipado no mundo, porque ele é manifestado por muitos outros seres também. Mas na sua vida, começar em mim, eu corrijo em mim os códigos. E como é que eu ajudo os outros, cá? Corrijo em você, para ter certeza que você está tendo uma ótica mais límpida, porque senão você só vai transmitir as suas impressões limitadas da realidade. Corrija em você, esteja no centro. Antes de fazer alguma coisa, pergunte a Deus, o Criador, Deus Pai, Deus Mãe, a Mãe Divina, a Mãe Maria, de verdade, de forma neutra. Qual o melhor caminho? Mostra-me. E você vai aprendendo a lidar com isso, porque também o fato de te mostrarem não quer dizer que você vai seguir. Por muito tempo me mostraram as coisas, só que eu não tinha equilíbrio suficiente para fazer o certo, eu ia lá e fazia o errado bonita. É muito bom aprendizado. Aí agora eu falo, opa, eu precisava de um pouco mais de experiência, pela dificuldade, pelo desafio, para me exaurir e dizer, eu não quero mais essa dificuldade, eu não quero mais esse desafio. Não estou dizendo que esse é o caso de vocês. Estou dizendo que isso já foi o meu em muitas coisas. E aí eu abri espaço para ir remodelando efetivamente as coisas. Por isso que atendimentos mudaram, forma de trabalhar mudou. Porque um novo nível foi compreendido dentro do meu sistema. Marluce, lembrei da alquimia. Falamos, né, da alquimia das almas. Foi uma série que eu tentei, talvez eu não tenha conseguido da melhor forma, trazer a clareza de como as pessoas estão emaranhadas. E que, na verdade, não existe um ou outro culpado. Elas se emaranharam por ressonância. E o mais importante, elas permaneceram no emaranhado por ressonância. Você só permanecerá num emaranhado, numa coisa difícil, enquanto você ressonar com aquela energia e aquilo te gerar algum tipo de aprendizado. Miquitito, meu amor, beijão pra você, viu? Querido. Meus amores, agora que eu vi que já foi mais de 1h30. Uau! Vocês têm mais alguma pergunta que talvez eu possa contribuir? Ou esses exemplos, essa explicação já deu uma informaçãozinha para o seu coração olhar para a sua vida. Não basta só você escutar Karine, não, tá? Assim como não basta você escutar apenas só os seus mentores. Você precisa fazer um acordo com você de querer melhorar a sua vida. Uma, porque você simplesmente merece. Uma, porque é possível. Muitas vezes criamos desgraças, dor e contração porque a gente acha que a gente só cria isso.
A gente não acredita que a gente é dádiva divina. Porque para fazer bem para o outro, bem de verdade, bem para a humanidade, você precisa acreditar muito em você. Enquanto você não acreditar o suficiente em você, você vai criar caos na sua vida para justificar de que você não gera luz porque tá difícil. Mas só tá difícil porque você ainda não acredita que você pode ser essa luz toda que pode beneficiar o entorno. E não é beneficiar por dizer vou salvar você, não. É beneficiar por ser. Bem, se não tem mais perguntas, eu quero agradecer essa oportunidade de gentilmente a gente fazer essa troca. E que essa troca tenha sido um encontro de almas, em que almas se dão as mãos, para tentar lembrar um pouco que a nossa vida pode ser muito mais do que manifestamos até agora. E que não há nenhum erro no que foi manifestado até agora. Foi as nossas tentativas de correção, de equilíbrio, e nos levar para um plano maior. E quando a gente olhar para qualquer desordem existente no mundo, seja em que nível for, entenda que dentro da estrutura do subconsciente ainda é uma tentativa de cura. Poderia ser pelo amor pleno, mas a maioria de nós ainda não ouve. Então vai dando o seu jeito de ir encontrando a sua escadinha. Você está na sua escadinha, viu? Não pense que você não está, você está. Você, as suas manifestações confusas estão tentando curar você. Estão tentando salvar você de uma vida limitada. Você, não nenhum Salvador, nenhum Cristo. O Cristo disse, lembra quem você é. Somos irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou porque eu sei disso. Quando você souber, você também será. Saint Germain nos falou do eu sou. Nos falou da mente, né, confusa, que cria coisas fora do fluxo da vida e pede para o eu sou, dissolve essas confusões. Então, percebam, vocês estão sendo amados de todas as formas, apoiados de todas as formas, para poder equilibrar e ser a grandiosidade que vocês podem ser. Não reneguem as suas criações. Valorizem, amem seus equívocos, como uma tentativa de corrigir o que há limitado dentro de você. Tá bom? Gratidão a todos. Foi maravilhoso. Gratidão, gratidão. Globo Karine, querida, foi demais. Precisava ouvir hoje. Muita gratidão. Gratidão a todos nós. E que a gente sempre possa ser um veículo de lembrar o outro quando estiver ali no looping da confusão. Lembra que o propósito é o amor. O caos obedece à ordem. Tudo, por mais que não pareça, mas por mais que não pareça, está obedecendo à ordem do divino. E há muito amor em tudo isso. Alai, amei demais. Sentimento de batismo, calmaria no coração. Agradeço por você ser esse canal. Agradeço a todos nós. Tá bom? Beijos, uma semana rica, que agora a gente olha e fala assim, Criador, opa, o que eu tenho que aprender? O que eu posso mudar? Porque às vezes quando a gente fala que eu tenho que aprender, gera uma resistência. O que eu posso melhorar? Digo isso pra você, o que eu posso melhorar? Tá bom? Beijos. Partilha essa live para que outras pessoas possam compreender que a vida não é uma desgraça. A vida tá tentando resolver, tá bom? Davidson, tudo é um amor ou um pedido de amor. Perfeito. Todo caos é uma solicitação de amor. E isso está acontecendo em você, isso está acontecendo ao redor de você. Quando você entender isso, quando eu entender isso, em várias áreas da nossa vida, a gente vai ouvir esse chamado e vai dizer, ok, o que pode ser expandido? São tantas compreensões maravilhosas que a gente ainda não pegou, mas que estão aí, daqui a pouco a gente chega lá. Tá bom? Beijos.